Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce Brasília, canal 8. E nós temos hoje o prazer de receber, desculpa, mas o fera do mercado imobiliário, tá? Nosso amigo Samuel. E aqui nós já agradecemos pela presença e espere um pouquinho que vocês vão ver histórias maravilhosas da vida desse grande empresário do mercado imobiliário de Brasília. Samuel, muito obrigado pela sua presença. Você ter doado parte do seu tempo, da sua experiência aqui pra gente. E com certeza essa conversa nossa de hoje vai engrandecer muito o mercado e saber da sua história, da sua vida, do seu êxito. Seja muito bem-vindo. Nossa, eu me sinto extremamente honrado, tá, Asher? Para mim é um prazer imenso estar aqui. Primeiro que já admiro, já recebi o Asher no nosso programa também. Sim, é verdade. Gostei demais, muito culto, muito sábio. Para mim é uma honra imensa estar aqui com você, contribuir para quem nos assiste, tá bom? Muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigado pra caramba. Nossa, já começamos bem, eu estou muito feliz, mais do que eu estava. Então, me conta um pouco da sua vida. Você está há 17 anos no mercado imobiliário, tem hoje um dos jargões mais famosos de Brasília. Eu acho que isso é extremamente importante, essa forma de comunicar com seus clientes, com a sociedade de modo geral. Traz uma responsabilidade muito grande, que você utiliza o seu nome na sua escritório imobiliário. Me conta como é que surgiu essa história, como é que veio essa ideia tão inteligente que você usa hoje. Acho, para mim é um prazer imenso, né? Para sair do aluguel, eu chamo Samuel. Sim. Realmente pegou, ele virou um chiclete, né? Claro. Alguns vão criticar, outros vão falar bem, mas o meu objetivo eu consegui, que é fazer com que pegasse. 17 anos de mercado, entrei na profissão diferente de muitos, eu entrei meio que obrigado. Meu pai trabalhava comprando, investindo, reformava, dava aquela chamada maquiagem no imóvel. Ele falou, Samuel, cara, esse mercado é um mercado muito legal, por que você não entra nessa pegada? Eu com 23 anos de idade, olhando, às vezes sem um rumo, ele falou, cara, esse mercado é um mercado muito próspero. A tirar por mim, né? Meu pai falando, eu trabalho assim, né? Não preciso estar meu tempo todo dedicado a uma carteira assinada, a um negócio, e tenho meu lucro. Por que você não entra? Eu falei, cara, é um moleque de 23 anos, como é que você entra no mercado desse? E resolvi entrar. Passei muita dor aí até chegar no slogan e até chegar num certo conhecimento, né? Ser reconhecido na sociedade e fazer vendas. Antes disso, você era professor de história. Você acredita que não era professor de história? Não. Como é que foi? Não. Inicialmente eu entrei na profissão, muito medo, trauma mesmo, timidez a mil. Eu ia chegar na casa de alguém e falar, como é que um rapaz de 23 anos, com baixa estima, né, vai vender um imóvel de alguém? E eu, graças a Deus, tinha a minha, que era namorada na época, a minha esposa, a Vanessa, um grande beijo para ela, que depois vocês vão ver que eu trouxe para o mercado, virou corretora, uma excelente corretora. Ela falou, cara, vai, tenta, porque ninguém nasce pronto, falava para mim. E, nossa, a mão suava, eu acho que quando eu vejo um corretor começando lá na minha empresa, e ele começa a estar meio nervoso, essa coisa, eu olho e me vejo ali. Só que eu ainda não me vejo igual o corretor, que a grande maioria fica nervoso, mas no meu nível, chegar uma coisa patológica mesmo, de medo, sabe? Eu não consigo imaginar você com baixa estima e com timidez. Não consigo imaginar demais, isso. Né? Tímido demais, medroso demais. Você teve um trabalho pessoal muito grande. Nossa, você acredita que eu fui fazer estágio em imobiliária de uma amiga do meu pai. Em 2 semanas ela deu um feedback pro meu pai. Falou assim, arranja outra profissão pro Samuel. Samuel pode fazer outra profissão. Corretor de imóveis não é para ele. Ele é extremamente tímido. Timidez e corretor de imóveis, essa profissão não combina. Corretor que não gosta de aparecer está na profissão errada, né? Falou isso. E você sabia que ela estava certa? Estava certa. Minha realidade daquele momento era esse. Então foi quebra de paradigmas, de medos, de traumas, treinamento, para a gente chegar a um novo patamar de mudança, né? Mas ela estava certa naquele momento. Por isso que às vezes eu vejo corretores que já chegam talentosíssimos e muitas vezes sai do mercado, mesmo com talento, facilidade de comunicação, porque aí entra numa outra coisa, persistência, a perseverança. E eu chorando ou feliz, trabalhava nesse período e ia vencendo esses traumas. Mas é interessante, você colocou agora justamente para os nossos amigos corretores que estão começando o mercado hoje. O mercado imobiliário é um mercado muito rico, mas no dia a dia hoje, a exigência hoje é muito grande.
O corretor é um profissional que vem de serviço, primeira coisa. Então, ele tem que pensar muito na qualificação profissional dele, né? E ter uma vida de aprendizagem ao longo prazo, né? E, além do mais, as dificuldades que vêm nesse mercado criam uma raiz tão forte, uma qualificação profissional por exigência, que ele acaba comunicando no mercado de uma forma muito profissional, de alto nível. Perfeito. Um outro detalhe que eu acho que é importante frisar também é que a quantidade de corretores novos que estão entrando, que já tem um nível profissional alto, estão agregando a profissão, ou um nível de estudo também alto, porque a nossa régua de entrada é nível médio, tá? Mas o mercado hoje, isso aí é muito pouco para isso. O mercado exige mais, exige uma qualificação também em engenharia, em arquitetura, em direitos sucessórios, avaliações. Perfeito. É um mercado extremamente complexo, não é isso? Então, até que você pegue essa estrutura, que você passe essa credibilidade para o cliente, você vai ter que passar alguns perrengues aí, não é isso? Perfeito. Né? Eu passei vários, se eu for contar aqui, são histórias entes, mas o que você falou tem muita lógica, porque hoje, apesar do nível de nivelamento de entrada em ensino médio, a realidade é outra. Você pega na Samuel Imobiliária, que é a minha empresa. Hoje eu tenho lá design de interiores, que se tornaram corretores, arquitetos, advogados. Por quê? O nível superior, a cultura, essa questão imbuída lá, né, no segmento, isso facilita num processo de sucesso desse corretor que está entrando, né? O nivelamento, eu acho que ele subiu, né? Antigamente tinha uma coisa que contava, antigamente o cara, não se deu bem em outra profissão, vou virar corretor. E muitos já saíam de imediato, né? Porque realmente precisa de todo um empenho. Um dos pontos positivos assim, que a gente procura aqui na TV Cresce é justamente, na medida do possível, aprimorar o mercado e passar conhecimento, passar tecnologia, passar, né, o conteúdo para o mercado. Então, por que eu estou conversando contigo hoje? Porque você é um exemplo de sucesso. Você é um case de sucesso. Então, você passou a ter uma liderança no mercado importante. Isso é as pessoas verem que não nasce de um dia para o outro. Olha só no dicionário, o sucesso vem antes do trabalho. O resto é preciso de muito suor. É verdade. É isso, é muito suor. E são finais de semana que você passa sem poder conviver com a sua família. São horas, o horário de um cliente que é completamente fora do seu horário natural. É um cliente que atrasa, é uma pessoa de mau humor. É uma série de dificuldades até que você passa a ter uma nivelando que as pessoas começam a te procurar. Até eu te perguntei, antes de fazer essa pergunta agora de novo. O Samuel, hoje, dentro do seu jargão, desse seu slogan, o que ele ajuda na hora de abrir uma porta, de facilitar um negócio, de trazer um cliente novo? Fantástico. Eu criei um jargão que virou chiclete. Né? Para sair do aluguel, chamo Samuel. Isso me ajuda tanto que é o seguinte, quando um cliente principalmente os de indicação, ao longo desses 17 anos, o cliente já manda, ele já até brinca comigo, já facilitou até nisso, né? Quero sair do aluguel, como faço? Já esperando a resposta, né? Eu falei, chame o Samuel. Então, isso ajuda muito, né? Primeiro que eu acho que hoje em dia, nós estamos falando em inteligência artificial, em tecnologia, em adaptação, que você faz incrível. Olha aqui que estúdio bacana, né? E a gente olha os cabelos brancos, estava conversando com ele ali agora, mas isso aí não é sinal de estagnação. Pelo contrário, você coloca aí os garotinhos, muitas vezes, no bolso, porque está sempre inovando. E o jargão, por incrível que pareça, isso surgiu de forma intencional. Eu falei, preciso estudar algo para eu ser conhecido. Por quê? Porque eu lá, menino ainda, essa falta de inovação, que eu vejo que você busca muito, você faz e está aí antenado em tudo, foi o meu calcanhar de Aquiles. Você acredita que eu montei um escritório imobiliário assim que eu comecei a profissão, e em 2 anos, sabe o que eu já tinha? Já estava devendo a secretária, já estava devendo o aluguel da sala, e acabei falindo o meu primeiro escritório, e chorava da lágrima descer mesmo, porque a esposa já estava grávida. Nossa. Grávida, e eu, sabe como é que eu fazia para conseguir leads imobiliários, para conseguir o cliente ali? Eu anunciava no jornal físico, que já estava em processo de decadência, e eu culpava até Deus. Falava, mas por que o cliente não chega para mim, chega para o corretor ali, e não entendia que eu precisava inovar, criar marca, criar raiz no mercado, que não vem de uma hora para outra, inovar em tecnologia, né? Eu precisava ir para a internet, e demorei, paguei um preço alto por isso. Só não tomei um processo lá trabalhista porque a funcionária me deu um prazinho para acertar as contas dela. Foi nessa hora que eu fui para
trabalhar como professor na rede pública e particular também, que eu falei, eu não vou abandonar essa profissão, mas infelizmente eu não estou produzindo. Como é que eu faço? E aí eu falei, cara, eu preciso de um step. Eu vou na rede pública, eu vou trabalhar como professor e ao mesmo tempo eu vou vender para professor junto. E fui criando nome. Depois eu entrei num outro problema, que é um problema mais legal, mas é um problema. O nome começou a criar e clientes satisfeitos começaram a me indicar muita gente. Eu falei, tá na hora agora de fazer o caminho inverso. Eu preciso ir para a profissão que eu amo, sou professor, amo também, mas o tempo e o salário não estava sendo pago naquela profissão na medida que eu esperava. Então eu falei, tá na hora de ficar no mercado imobiliário. Já rodava o sistema. Né? A gente cria uma carteira de cliente que ele vai se retroalimentando ou se autoalimentando ali, entendeu? Então, aí eu já vim para um problema 2, que é, comecei a ter muito cliente, aí eu precisava ir para um outro patamar. Só que, você lembra que eu te falei aí no início da estima, da autoestima baixa? Sim, com certeza. Ainda me carregava por um tempo, levava isso. Um freio ali, né? Até que eu tive uma ideia. Falei, caramba, o que eu posso fazer para melhorar ainda? Eu já tinha muitos clientes, mas o nicho, Minha Casa Minha Vida, e eu precisava melhorar isso. Vendia muito. Como eu te falei, tem horas eu falando com ele, com o Asher aqui, dá a impressão até que não era real as metas, né? Quase 8 anos, sem passar um mês sequer. Você ficou conhecido por isso. Sabe como é que eu fiz isso? Se você olhar hoje nas minhas redes sociais, até hoje tem. Todo cliente que eu vendia um imóvel, para provar que eu vendia durante meses, sem passar mês em branco, eu tirava uma foto, entregar na chave, e tenho tudo registrado até hoje. Pessoas vão lá procurar. Isso é um orgulho hoje. É orgulho. Eu olho lá para trás e falo, caramba, vendi tal mês. E no mês que você estava doente? Vendi. E no mês que você estava na praia? Vendi. Né? Uma meta, aí vem também a questão da espiritualidade, que tem a ver, isso aí quando a gente norteia os princípios, independente de religião, tudo. Mas veio uma outra etapa. Ao mesmo tempo que eu vendia muito bem, os ganhos não estavam do jeito que eu queria. Por quê? A estima. Eu achava que só poderia vender Minha Casa Minha Vida. E não desmereço quem vende isso. Só que às vezes você pode procurar um ticket maior. Aí eu resolvi fazer um curso lá no Espírito Santo, um evento, para me qualificar, um curso de coach. Nesse evento eles falaram uma coisa interessante. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com certeza. É algo que é até bíblico, de uma outra forma, e a gente vê em vários segmentos. Tem que andar com pessoas boas. Quando você anda com pessoas boas, a tendência é puxar para o lado bom. E o que eu fiz? Voltei e falei, cara, eu preciso procurar os melhores da minha região, que é Brasília. Aí foi nessa que eu conheci quem? Valim. Ricardo Valim. Pessoa maravilhosa. Olha, se eu contar aqui para vocês não acreditam, gente. Eu cheguei na empresa do Valim e falei, quero tomar um café com você. Achei que ia ser inacessível, que é um cara realmente de sucesso, um tubarão do mercado. Quando cheguei lá, ele falou, pode vir tomar esse café? Cheguei lá, o Valim falou, cara, já conheço seu trabalho também. Você está aí na rede social, você está fazendo, está trabalhando. E as pessoas gostam de quem está trabalhando, independente se o seu resultado é lá em cima, entendeu? As pessoas querem ver. E geralmente, pessoas de sucesso não costumam criticar quem está ralando, quem está batendo em cima. Né? Geralmente é aquela pessoa que não está produzindo que costuma essa crítica. Recebi de braços abertos por Valim, e eu conto uma história, acho que foi muito engraçado. Cheguei na empresa dele, falei, tudo bem? Ele falou assim, qual foi a sua maior comissão? Eu falei, minha maior comissão foi X. Orgulhoso, no meu peito, né? E aí, ele falou, e eu? Você acha que eu faturei quanto? Nossa, até medo de perguntar. Numa venda, né? Até medo de perguntar. Aí eu falei um valor, gente, o valor que eu falei daria para comprar um belo carro importado. De uma venda só, eu perguntei, você vendeu X? Ele falou, não, isso já dava para comprar um carro importado, né? Eu vendi Y, eu não vou nem falar de valor, mas é coisa assim surreal. Aí eu tava com a minha esposa no dia, eu falei, caramba, ele vendeu esse valor? Parabéns, que legal. Quando eu tô descendo a escada dele, lá da imobiliária dele, grande abraço pro Valim, inclusive, nossa, professorzão, amo essa pessoa, gente boníssima, me ensinou muito. Quando eu tô descendo a escada, eu olhei pra minha esposa e falou assim, tu viu quanto que ele falou que faturou numa venda só do imóvel? Eu falei, que cara mentiroso. Eu falei, aí, ó, tá vendo? Por isso que muita gente queima o corretor de imóveis. Isso é impossível. A minha esposa mais sábia, já uma águia, né? Falou, Samuel, a nossa realidade é Minha Casa Minha Vida. A realidade dele, desses 30 e tantos anos de empresa, é outra, cara. Quando eu desci, olhei um carro que eu nunca tinha visto na vida, Mustang lindo, eu falei,
que carro é esse? Eu não sabia nem de carro importado, pra você ter ideia. Entrei na internet e falei, Olha o valor disso. esse carro custa isso tudo. O cara vendeu mesmo. Aí instalou que eu poderia alcançar um nível. Só faltam 4 agora, um já tem perto. Hã? Você imaginou? Um já tem perto, só faltam 4 Só que eu vou te agora. falar, eu agendei com outras pessoas. Agendei com um grande empresário que eu achei que não ia me receber, Paulo Otávio. Paulo Otávio passou o telefone de quem faz a agenda dele. Eu falei, uai, é fácil assim? As pessoas, quando veem que você quer vencer, que você quer correr atrás, eles têm orgulho em te ajudar, né? Só que eu vou te falar, a hora que eu encontrei o Valim, eu falei, cara, tô no meu professor. Achei o meu professor. E ele olhava e falou, Samuel, sabe o que você ganhou como corretor aí em 10 anos, como professor? Você vai superar isso em menos tempo. E ele me deu a receita do bolo. E eu falei, caramba, é assim que funciona? Né? Eu até lembro de uma história. Fechei um negócio de um prédio. A comissão do prédio na época dava 34 mil reais. Né? Aí fechei. A comissão dava o dobro, na verdade, e eu fui engolido na negociação, eu não sabia. Eu estava aprendendo, e na hora eu deixei por 30 e poucos mil reais. Falei, tá fechado. Falei pro pessoal, quando eu cheguei, o Valim falou, Samuel, você não vai aceitar isso. Você está aqui sobre a minha ordem, né? E ele me falou aquilo de forma amorosa. Falou assim, não aceita. Nós estamos juntos, o imóvel vale tanto, os honorários, né? Comissão, honorários, valem o dobro. Não é justo você fazer isso. Cara, eu só imaginei aqueles 34 mil que eu nunca tinha. Voando. Pensou que voando assim. Sabe que eu perdi isso? Pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Nós não fizemos a negociação e nós perdemos aquele valor. E hoje, eu vou ser bem sincero para você, eu obedeci ele. Acho que uma das virtudes é você saber a hierarquia e a liderança. Se pergunta se hoje eu me arrependo de ter não aceitado aquela negociação. Não me arrependo. Aquilo ali serviu para eu me valorizar. Eu sou um profissional, tenho uma carreira, aprendi com ele que a gente tem que se valorizar para a gente não entregar o nosso ouro, o nosso talento a qualquer preço. Para mim parecia alto o valor, mas tinha mais coisas. E ele sempre falava para mim, Samuel, nós temos 3 variantes no negócio imobiliário. Vendedor, comprador e imobiliária. Se ficar bom só para imobiliária, não ficou bom. Balancear isso. Se for para cada, tem que ficar bom para os 3. E naquele momento não ficava bom para os 3. Eu aprendi isso me trouxe um retorno, uma valorização de profissão, entendeu? Porque, na realidade, o que você acabou de dizer é o seguinte, você nunca perde, ou você aprende ou ganha. Aprendi. Né? Então, aprendeu e que isso aí valor. Você, tem uns dias conversando com outro colega nosso, falou assim, se você fixar os seus honorários, vamos pensar em 5%, se você começar um leilão negativo disso, o mercado vai acabar. Se todos fixarem 5% ou 6%, seja lá o que for, porque não existe mais tabela, né? Já acabou isso. Se você fizer em 5%, você pode perder vários clientes de 2%, mas o que você conseguir com 5% serão maior. O nosso valor geral de vendas, né? Não adianta eu ter um volume de vendas muito grande. Então, tem um volume de um trabalho enorme. Tem uma receitinha muito antiga que diz o seguinte, não interessa quanto entra no caixa, quer saber quanto sobra. Fechou. Ponto. Né? O dinheiro passar pela sua mão e para lá não resolve nada. Então, foi bacana que você teve essa boa experiência, aplicou isso e com certeza você deve estar repassando isso para os corretores que estão próximos de você. E olha, aí você hoje, passa desculpa, a ter... até te cortar, mas hoje, uma negociação que aconteceu na minha imobiliária hoje pela manhã. Com um amigão meu, né? Mas chegou na hora, um apartamento, nós até estávamos conversando sobre ele ali, o Diego conhece, nosso amigo em comum, e chegou na hora, o dono falou assim, vai ter o sinal de negócio, mas eu não vou pagar a imobiliária no sinal de negócio. Eu falei, eu não vou fazer o negócio. Sabe por quê? A gente esquece que são 3 envolvidos. Existe risco para o comprador numa operação imobiliária e o papel do corretor é justamente minimizá-los. Mas existe risco. Existe para o vendedor, existe para a imobiliária. Né? Então, se eu deixasse de receber os meus honorários somente no final do processo, se acontecesse algo ali, como a morte, etc., o não cumprimento das cláusulas, quem ia ser o mal prejudicado? Eu. Nós precisamos dividir esse risco. O risco não é do menor nessa negociação, que às vezes eu encaro como corretor. Ele é só um intermediário ali. Por que ele vai assumir o maior risco? Essa é a minha opinião. Não, tá certíssimo. Outra coisa também é que foi combinado isso. Combinado nunca sai caro. Combinado previamente, chega na hora que querem mudar. Eu falei, não tem negócio.
Outra coisa, Samuel, você, a partir do momento que você domina o mercado, que você tem credibilidade, sua palavra tem peso. Acabou. Então, se você passa essa credibilidade para o seu cliente, ou um dos dois clientes, tanto comprador como vendedor, você assume uma postura ali de um especialista naquele momento. O corretor não trabalha só com o imóvel em si, ele trabalha com o negócio inteiro. Perfeito. Muitas vezes a gente gerencia sentimentos, situações positivas, negativas. O corretor não trabalha com sonhos, muitas vezes ele trabalha com pesadelos, momentos tristes da vida da pessoa, né? Que a pessoa que está com necessidade financeira tem que fazer alguma coisa por ali, uma separação, uma morte, um inventário. A gente tem que ser meio psicólogo, meio pastor, meio padre, né? Tem que ser um pouquinho para poder administrar tudo isso e criar uma situação favorável para todos nós. Perfeito. Então, quando nós encaramos o mercado como profissionais, que é o que você faz hoje, e muitos colegas também fazem, não é isso? Você passa a ter uma responsabilidade social, jurídica, e falar, olha, se o valor é esse, se o bom negócio para você é esse, e vai com isso criando uma carteira de clientes, uma periodicidade de negócios, vai mantendo esses clientes 2, 3, 4 gerações. Isso dá um prazer enorme, viu? E eu vou falar, eu gosto da profissão, trouxe a minha esposa para a profissão, que hoje é apaixonada, aguerrida, né, nesse mercado, uma excelente negociadora, porque a gente junta duas coisas. Amamos a profissão, precisamos do dinheiro, precisamos para manter as famílias, né? Mas amamos essa profissão, a gente gosta mesmo do que faz, é um prazer. Quando o cliente compra aquele imóvel, vende, sai de um ciclo, né? Às vezes um ciclo de falecimento, de separação, e ela precisa sair para começar a vida dela de uma outra forma, né? Ou a herança passar ali através daquela venda. Cara, isso é uma gratificação. O coração, eu vou falar, eu não sei se eu tenho muita vaidade, mas essa é uma vaidade, eu me sinto feliz. Não, nossa, que legal, né? Interessante, você entrevistou semana passada a Ariane, né? Lá. Ela esteve comigo aqui também, foi uma conversa também muito interessante, e uma coisa que ela deixou muito clara, que eu concordo totalmente com ela, a gente tem que pensar muito no cliente, não no negócio. Concordo. Quando você se preocupa com a situação do cliente, mesmo que às vezes você é obrigado a abrir mão de 100% do seu ganho, vamos pensar só nisso. Você está ali, você tem um foco que é a tua remuneração, perfeito. É claro. Mas quando você pensa na necessidade do cliente, às vezes te cria um bem tão grande, pessoal, e aquilo vai desdobrar em outros negócios consecutivos. Perfeito. Porque ela vai te falar tão bem, vai te agradecer tanto por aquele momento que você tirou daquela situação, e você vai criando ali uma carteira. Lembra que nós comentamos sobre a filosofia de vida do vendedor? Perfeito. Não é? Você vê, então, quando você pensa no negócio, você deixa de ser você mesmo. Quando você faz aquilo naturalmente, que você se prontifica, que você ajuda. Servir, né? Serve. Então, isso. Você está vendendo o teu negócio, mas você está prestando um serviço para a sociedade, para as pessoas. Tudo acaba virando negócio, você acaba sendo remunerado. Então, não é só você ir num negócio pensando ali nos seus honorários. Perfeito. Vamos pensar na estrutura inteira, não é isso? Ao mesmo tempo também, assim, aí vale uma ressalva. Você está certíssimo. Só que eu coloquei uma ressalva que eu aprendi com esse professor, o Valim, que foi um senhor professor. O negócio tem que ser bom para os três, a gente tem que servir bem o cliente, mas nós temos que servir a nossa casa bem também. Não é leiloar nem rifar o nosso trabalho. Vamos pensar no bem-estar dele, mas nós temos, para a gente colocar o cliente numa posição de bem-estar, de negócio de sucesso, nós precisamos também estar no bem-estar. Não concordo. Mas o que acontece? Assim, agora, um exemplo pessoal, a vida nos ensina de alguma forma algumas coisas que são muito interessantes, inclusive, como você falou, pode ser bíblico, ou pessoal, ou de educação, de família, alguma coisa. Mas é muito bom você servir as pessoas. Concordo. É muito bom você prestar um serviço pro bono. O dinheiro é consequência depois. É consequência. Então, por exemplo, um exemplo, você que a gente na gestão do CRES, nós aqui nós trabalhamos pela honra. A gente não ganha nada. Salário? Zero. Não existe isso. Então, nosso salário realmente é a honra, é o prazer de fazer pela classe. Então, se você doa tempo, vida, você coloca em risco o seu patrimônio pessoal, em prestar um serviço para a classe, né? Você deixa de, deixa de atender aos seus clientes. Então, é uma coisa pessoal. Então, quando você... na verdade, que é ditado diz, sobra muito mais perfume nas mãos que oferecem flores, não é isso? Você sabia que a chance, inclusive do dinheiro vir para esse tipo de pessoa, de tudo é maior ainda? É maior, porque você não entra no negócio pensando nisso. Você entra no bem. Então, qualquer valor que chega para você, não é menosprezar o trabalho nem fazer um leilão negativo. Não estou dizendo disso aqui. Estou falando da vida. Claro. Porque tudo que você presta de favor para alguém esperando um retorno,
já acabou, não valeu a pena. Você faz as coisas por fazer, bem, não é isso? Concordo. E às vezes você recebe um retorno só de um sorriso, no agradecimento, sentir aquele bem faz muito bom pra gente. Você falou uma coisa que é interessante, bom, a gente tem que equilibrar as coisas, mas de vez em quando aparecem clientes, principalmente quando são já conhecidos. Fala, eu tô fechando um negócio ali, né? Me ajuda, me orienta. Cara, tem hora que a gente não cobra nada, porque a gente se coloca no lugar daquele sonho, né? A gente quer ver, a pessoa sabe da ânsia e vai para lá e faz o negócio e a gente ajuda. Ajuda. Não tem mal nenhum nisso. Eu não vejo mal nisso. Não vejo mal nisso. Colegas, sabe? Eu fui criticado, acho, até por alguns colegas corretores. Eu falo, cara, como é que na sua empresa você ensina o corretor o ciclo todo da venda, da documentação é isso? E ele pode sair e montar a imobiliária. Não tem problema. Quanto mais a gente ajuda, é com ele, entendeu? E outra coisa, eu quero ter profissionais dentro da minha empresa de alto padrão. Entendeu? Eu vou te contar uma historinha aqui rápida, mas é o seguinte. 2 homens estão caminhando contrários numa estrada, cada um tem um pão. Aí chega num local, eles se encontram, eles trocam os pães. O que cada um levou? Cada um levou um pão. Agora, se 2 homens encontram na estrada, eles trocam conhecimento, o que os 2 vão levar? O dobro de conhecimento. Então você acaba crescendo nas pessoas em relação a isso. Tá? Então você passar para alguém o seu conhecimento não é demérito, pelo contrário, é uma bondade que você faz, porque você vai forçar a aprender mais. O mercado é muito exigente hoje. Se você detém conhecimento, você retém conhecimento, há pessoas que gostam de criar problemas para vender soluções. Isso não é bacana, cara. Nem para o ser humano, nem para o mercado. Isso não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. E você cria uma dependência da pessoa. A pessoa começa a te procurar para resolver coisas simples. Enquanto você passar pela informação, quando ela voltar, já tem com 2 soluções prontas pelo mesmo problema. Então você cresce a classe. É isso. Você aprimora todo mundo. Todo mundo pelo menos eu sou a favor de passar esse conhecimento. Outra coisa, se você ensinou uma pessoa e ela acha que está capaz de tocar a sua vida, qual é o problema? Vem outro. Eu não fiz isso e os outros não fizeram isso? É natural. Torça para a pessoa ser feliz na vida, progredir. Você mantém um amigo. Perfeito. É bom. E essas pessoas, até ela chegar nesse nível, ela produziu com você. O outro que não vai chegar nesse nível, você não está preparando ele, a tendência é que ele não produza bem na tua empresa. Mas eu assim, particularmente, quando eu analiso o perfil de um corretor e vejo que ele é acomodado, não me interessa. Porque ele não é proativo, ele não está procurando progredir na vida, não está querendo coisa. Se ele chega e me procura, se há um embate saudável sobre alguma situação, que nós vamos crescer em relação àquilo. Então, o próximo cliente que chegar vai ter uma resposta mais ativa, mais certa. Perfeito. Entendeu? Se ele fez fraco agora, aquilo vai continuar fraco. O mercado hoje, Samuel, quando algum cliente chega em você hoje, ele já olhou no mercado, ele já olhou o site, ele já pesquisou o preço, ele já sabe o financiamento, ele já entra meio pronto. Perfeito. Só que o negócio é o olho no olho. Não adianta. O lado humano, né? Não adianta. Sabe, o negócio tem que ser ali, na emoção. Você tem que sentir, você não pode ser, atacar a pessoa dentro dos princípios dele, você não pode ser invasivo nas emoções dele, perfeito, mas saber responder à altura, saber identificar se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, não é isso? Se ele tem uma capacidade financeira para fazer aquele sonho dele, se ele pode conseguir realizar, ou se ele está indo a perder tempo, o corretor não é visitador de imóveis, né? Concordo com você. Né? Ao mesmo tempo, a gente fala o seguinte, acho, tomar um certo cuidado, que às vezes o corretor ele quer filtrar tanto, né? Que ele esquece esse lado humano, né? E as etapas que o cliente está percorrendo. Né? Às vezes ele filtra tanto que ele esquece esse lado, mas a gente tem esse papel, né? Como especialista de filtrar, sim, ver se o patrimônio, se o que ele tem vai ser para esse momento ou para um outro momento, ser sincero com ele, né? Isso é primordial. Sem ser mal educado, sem ser invasivo demais, né? Porque às vezes o que ele tem, que um corretor que trabalha em tal nicho acha pouco, mas é o que ele juntou ali a vida toda. Igual o patrimônio da pessoa também, né? Que ele lutou a vida toda ali para ter aquela casa que você vai avaliar, entendeu? A gente discutiu esse dia aqui sobre o que é um imóvel de alto padrão, né? Falei assim, o que é um alto padrão? O alto padrão é o que eu posso, é o meu máximo. Top. Porque o meu máximo pode ser para o outro. Mas é para aquela família. Você imagina o seguinte... denegrindo o imóvel, dependendo se você... Olha a responsabilidade que nós temos. Normalmente, o negócio imobiliário é o maior negócio da vida de uma pessoa. Muitas vezes o único, inclusive. O único. A pessoa às vezes se endivida por 20, 30 anos
naquilo que você está oferecendo para ele. Se você usar argumentos falsos para forçar uma venda, você pode estar levando essa pessoa a um erro complicado. Então, a honestidade da gente vai também falando, não, olha, esse imóvel, por mais que o senhor queira, que a senhora queira, mas ele não é compatível com a sua condição financeira, você vai se endividar nisso aí. E você vai criar uma situação que talvez daqui 1 ou 2 anos você não vai ter condição de pagar. Vamos fazer uma coisa assim mais justa, que só consiga depois evoluir, fazer um upgrade no outro imóvel, dentro da sua condição real, né? Pode ser que não seja, e só vai ter espaços vazios nesse imóvel, você vai gastar dinheiro numa zona morta da sua casa. Vamos pensar na coisa que seja, se vai nascer um filho depois, vamos pensar no imóvel maior. E são 2 vendas. Concordo. Você vai vender uma agora e vai garantir outra para que 1 ano, 2 anos. E a indicação desse cliente feliz é o que mantém, pelo menos o meu negócio, olha que eu invisto pesado em patrocinados, em portais, em tudo, mas o que mantém o meu negócio hoje chama cliente feliz. Cliente feliz, ele indica e alimenta o meu mercado hoje. Parabéns, fico muito feliz com isso. E o seu podcast, como é que você está gostando disso? Como vai ser a experiência sua dessas entrevistas? Quantas pessoas já passaram por ali? Eu tive o prazer de estar lá com você e fiquei muito feliz. Você já viu que eu só escolho, você que está assistindo, só gente alto nível, cultural. Tem que rasgar seda porque é bom. Inclusive, quem escolheu ele não fui eu. Foram pessoas do mercado que começam a entrevista, tem o Asher, sabe muito, tem um papel muito importante aqui no Cresce, inclusive, né? Além de saber muito, é muito culto. Eu falei, muito obrigado. Né? Isso aí, não, eu estou falando isso aqui, esse elogio é meu agora, mas não era meu. Eu recebi de alguém, né? E achei bacana, recebi do mercado. Falei, tem que entrevistar. E foi fera demais. Entendeu? Então, assim, para mim, o SamuCast, que é o meu espécie de podcast que acontece ao vivo no Instagram, quem puder depois até entra lá, lógico, né? Estou me permitindo aqui a fazer o meu merchan também. Lógico. O meu objetivo é principal, contribuir com o mercado. Estamos na mesma, aqui. Na mesma vibe. Imagina o corretor que está ali pensando em entrar na carreira e fala, caramba, esse mercado... Uma referência aqui, esse mercado Samuel. Esse mercado é próspero, né? Entendeu? E ver, poxa, imagina eu, começando lá a minha carreira, o tanto que eu sofri, porque eu não tinha um programa como o teu para eu pegar, né, a TV Cresce, para eu entrar lá e falar, cara, deixa eu entrar na entrevista aqui e ver, olha, a Ariane que teve aqui com você, cara, ela sofreu isso aqui, posso conseguir pular essa etapa através do testemunho de quem já viveu, olha que bacana, posso aprender isso. Poxa, eu entrei no mercado e não sabia o que era a certidão de ônus. E depois, né, a gente foi aprendendo. Então, você está poupando anos de pessoas através de um programa como esse. A importância nós já falamos aqui sobre holding familiar, direitos sucessórios, ato notarial, segurança documental, marketing direto, falamos sobre inteligência artificial, metaverso. O advogado responde dessa semana foi algumas cláusulas especiais contratuais. Isso para os corretores. Às vezes, uma vírgula muda o contexto do texto. Eu já sofri isso. Você então, imagina só. São coisas importantes. Quem foi o advogado? É o Della Moura, sim. Fantástico, didático. Já esteve no SamuCast, inclusive. Pensa num cara culto, mas que consegue pegar aquele vasto conhecimento do direito e fazer assim, e jogar na pílula didática, né? Bem, nossa. Ela é muito bom. Muito bom. Aliás, grande abraço também, Della Moura. É uma pessoa que a gente tem presente aqui na TV Cresce. Nossa, tem cara muito didático, solícito. Nós gostei demais. Assim, poxa, eu quando comecei, imagina na cara e na coragem, o risco que eu como corretor, sem ter esse conhecimento que a gente passa aqui, que você está passando, nosso risco que eu sofri hoje, a pessoa tem um acesso aqui, só não consegue se não buscar, né? Porque está aqui, derramando aqui conteúdo do mercado. Eu vivo comentando isso e não me canso de falar. O mercado hoje é muito exigente, porque é uma comunicação muito rápida. Você tem algumas facilidades e algumas travas também que as pessoas têm que saber identificar uma da outra. Acabamos de falar agora, um cliente chega em você já com a pré-consulta do que ele quer. Pelos sites, ele consegue ver média de preço, localização, opção de mercado por aqui, por ali, já vê foto, um passeio 3D do imóvel, um vídeo. Então, ele já chega mais preparado. Então, o corretor, quando vai atender um cliente desse, ele já sabe assim, olha, está pronto. Para onde você vai me levar agora? Então, eu vou levar para 5, 6, vão selecionar realmente o que ele procura, analisar a capacidade dele de endividamento, o que ele quer comprar, analisar a necessidade dele de família,
se ele precisa de uma escola perto, se ele precisa de um metrô, de um estacionamento melhor, de uma área de lazer melhor. O que vai fazer com que essa família seja bacana? Como é que eles vão se sentir felizes em relação a isso? Uma das maiores necessidades do ser humano hoje, lógico que a moradia é a principal, mas ele está pensando no mundo do lazer dele, na qualidade de vida da família. Perfeito. Nós trabalhamos para isso, né? O que adianta você ter dinheiro para guardar em banco? Não é isso. É para você curtir sua vida, para você fazer alguma forma, né? Pensar no futuro, mas ter o seu dia. Aliás, o passado foi, o futuro é incerto, o hoje equivale. Perfeito. Agora, até esses dias eu pude comentar numa palestra, hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque ele vai definir tudo que você vai decidir daqui para frente. E você vai pegar todo o teu passado, analisar o que aconteceu, o que você aprendeu e reprogramar para isso. Então, hoje é a média, o momento exato de você tomar essas decisões. Fantástico. Vamos pensar sobre isso, né? É verdade. Meio filosófico aqui, mas é importante falar sobre isso. Bom, eu gostaria de voltar a falar com você agora sobre essa formatação do slogan, tá? Perfeito. Que eu acho muito importante para as imobiliárias, para os nossos amigos corretores, como é que ele se apresenta, o nome dele, que é extremamente importante. Você utilizar o seu nome no seu negócio é uma responsabilidade grande, é uma entrega muito grande para a sociedade e você passa a ter uma responsabilidade maior. Você não tem onde se esconder no nome de fantasia. Perfeito. A sua cara está ali. Perfeito. Não tem outro jeito. Tem que dar a cara. Tá aí. Ali. Juntando a isso, nós temos, também conversamos algum tempo atrás, as suas exigências técnicas, profissionais, jurídicas, de fisco, você ter sua nota fiscal, Perfeito. Você chegar no cliente e se apresentar bem apresentável, dar a ele uma segurança documental, uma boa assessoria jurídica, não é isso? E a partir daí, criar uma segurança na intermediação imobiliária. Esse é o seu foco hoje? Esse é o meu foco. Porque eu juntei tudo que eu fui fazendo, a gente tem erros, né? Nós somos seres humanos, vai crescendo, vai aprendendo, vai errando. Me considero um aprendiz, estou aqui aprendendo, vocês não sabem o que eu estou aprendendo aqui no off, já bati um papo com ele aqui e a gente vai longe. E a primeira coisa é isso, é você se tornar sempre um aprendiz. 20 anos de mercado, mas vou falar aprendendo toda hora. E aí eu resolvi pensar em algumas coisas que eu fui estudando no mercado. Tudo é intencional. Sim. O slogan foi intencional, por quê? Eu precisava de algo que lembrassem de mim e consegui. Não é da meu breve, foi de você. Você vinculou o teu nome ao negócio. Até a importância. Perfeito. Viu? Você tem, desculpa, só por exemplo, você precisa pegar se é Bayer é bom, exemplo. Perfeito. Te cria uma credibilidade aquele nome, não é isso? Perfeito. Eu lembro, foi Enjoy Coke, Coca-Cola. Né? Tem carro? Tem que ler. Essa comunicação cria uma sinergia entre a empresa, a pessoa e o negócio, né? que vai é bacana, quando você chega, eles já te conhecem. Perfeito. Né? E você vender para pessoas que já te conhecem é muito bom. O slogan, ele grudou tanto como um chiclete, acho que colegas corretores esses dias falam assim, tem hora que eu fico com raiva. Eu vou mostrar um imóvel para o cliente, a hora que eu chego, o cliente fala para mim assim, poxa, preciso sair do aluguel. Ele diz que ele mesmo lembra na cabeça. Chama o Samuel. Ele não fala para o cliente, né? Olha que coisa impressionante. Mas pegou. E eu criei isso por uma necessidade de alguém que falia um escritório, não tinha cliente, falei, como é que eu faço para conseguir clientes? Comecei a estudar mercado. Uma dessas eu preciso ser conhecido. Preciso ser conhecido. Meu nome precisa ser tocado e lembrar de uma forma simples. Né? Ao mesmo tempo, o que mais que eu preciso? Eu preciso ser conhecido, mas conhecido positivamente. Então reconhecido, né? Conhecido e reconhecido como bom profissional. Como bom profissional. O que eu usei? E faço como dica para você, corretor, que está nos assistindo, você que empresário, comecei a usar depoimentos de clientes. Cliente satisfeito, comecei a pegar, falei, poxa, você pode fazer um depoimento? Você pode me indicar pessoas? E começaram a me indicar pessoas. Inclusive, como eu falei aqui, de alguém que falia um escritório, fui para uma segunda etapa que eu conseguia vender de forma recorrente, né? Falo, até com uma certa audácia, mas no Brasil, desculpa, até esses grandes corretores aí, influencers que estão no mercado, não tem essa marca, não conheço alguém que tenha, quase 8 anos sem passar um mês sequer em branco. É muita coisa. Cara, não conheço. Né? Hoje não tenho mais essa marca e confesso por quê? Porque agora a minha parte, além de vendedor, de corretor, eu estou na gestão, então você não consegue. E resolvi também optar por uma coisa, que é tickets diferentes, né? Que aí é outra pegada. Então, primeira parte, precisava ser conhecido. Segunda parte, consegui, comecei a vender sempre. Terceira parte, falei, agora eu preciso ir para ticket diferente. Conversei, arranjei esse grande professor, que foi o Valim,
E comecei a ir para um outro ticket. Próxima parte, abri uma empresa, Samuel Imobiliária. Por que eu abri a Samuel Imobiliária? Porque eu saí de um problema e fui para um outro. Um problema que não deixa de ser um problema, é um problema melhor. Eu fiquei tão conhecido e clientes me indicando tanto que eu não dava e não dou conta de atender todos esses clientes. Então, fiz um processo de replicar em novos corretores, que é a nossa equipe, um atendimento. Hoje, na nossa empresa, nós temos o IQS, que é o Índice Qualidade Samuel Imobiliária. Olha que fantástico. Por quê? Nós temos lá a gestão. Um grande abraço para o meu diretor comercial, Marcelo. Ele vai metrificar isso tudo. O corretor de imóveis nosso, ele só atende um cliente na rua depois que ele passa por um treinamento que a gente chama de semana zero, que ele aprende tudo e ele é testado. Ele tem uma avaliação. Qual é a avaliação dele? Ele vai vender para o restante da equipe. E qual é o papel do restante da equipe? Um laboratório aí. O papel da nossa equipe é não deixar ele vender. Nossa, mas que cruel! Com objeções, porque se ele vence as objeções da nossa equipe, ele já se torna preparado para vender lá. Fantástico. Mas esse papel que você me falou é um papel de servir clientes. A gente tem esse papel de servir clientes, né? Graças a Deus, e hoje ele é replicado com nossos corretores que estão fazendo esse detalhe. Olha que eu já gerenciei equipes aí com quase 50 corretores. Hoje nós temos uma equipe mais concisa, mas a gente quer manter essa forma de representar bem, entendeu? Então, para mim, eu sou muito feliz com a nossa equipe hoje. São pessoas de bem, a gente escolhe a dedo. O principal foco, é igual você falou lá, de servir, né? Uhum. É servir. O dinheiro, vendas, é consequência. E eles vêm. Interessante essa colocação sua, que eu tinha observado assim, de uma forma um pouco mais simplória, mas agora prestando atenção, os seus corretores têm um perfil muito próximo realmente. Uma estrutura de venda, a forma de apresentar um imóvel muito próximos um do outro. É isso mesmo. Você vê que eles são individuais, mas tem uma certa lógica na forma de trabalhar. Até o padrão na internet, a lógica. É interessante. Né? Até a forma de se apresentar diante dos imóveis, de criar os vídeos, né? Isso é uma forma de personalizar. Isso que você falou de ser conhecido e reconhecido, a gente tem eu particularmente tenho uma preocupação muito com isso, porque se você ser conhecido no mercado, pode ser por uma coisa muito ruim. Pode. Não tem nada a ver. Pode. Mas se você ser reconhecido como um bom profissional, isso vale. E a partir daí, você tem que ter uma capacidade empresarial de atender esse pessoal que você está puxando. Não deixa de ser um problema. É outro problema. Você pode ter um excesso, o índice de saturação estourado. Com todo respeito, é algo que eu estou trabalhando. Um excesso de Porque de demanda, na minha empresa, hoje o meu problema maior, eu estou falando isso aqui em rede internacional, sim, né? Você me falou aí, eu acompanho, a gente do mundo inteiro, Rússia, é gente vendo a tradução para acompanhar o mercado imobiliário. Nós estamos falando do maior ativo da humanidade. Sim, que é. Né? Mas isso aí hoje é uma coisa que nós estamos trabalhando na minha empresa. Minha empresa hoje são tantos clientes que a velocidade de resposta estamos trabalhando para melhorar. Eu gosto muito de índices, de números, sei lá, nessa é a minha área de economia também, então eu gosto. Mas, por exemplo, hoje nós tínhamos em dezembro, 53 bilhões de imóveis sendo ofertados. Era o valor geral de oferta. Hoje nós temos 45 bilhões. Se você colocar 5% sobre esse valor, bonito, hein? É bonito. Vai dar um número bonito, né? Então, se você calcular 5% sobre, nós vamos chegar a 2 bilhões e 250 milhões de possibilidades de honorários que estão aí no mercado, para ser distribuído entre os corretores. Perfeito. Mas qual o perfil desse corretor? Legal. Pergunta esse. Tem que ser o profissional. Perfeito. Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém reclamar. Você percebe que ele trabalha uma vez por mês, de vez em quando vira corretor por uma oportunidade de família. Como o bico, né? Como o bico, tá? Não participa de nenhum debate, não participa de um estudo, sabe? E aí reclama do mercado que está ruim. Claro que vai ficar ruim. Claro que vai ficar ruim. Mas não é verdade isso. O mercado está extremamente ativo e tem muita oferta do mercado. Hoje, para captar um imóvel, hoje você tem que ter um tipo de perfil profissional. Perfeito. A segurança que você vai trazer para o documental. As grandes redes fazem um papel extremamente importante na educação dos corretores. Perfeito. Até conversei com os 3 presidentes das grandes redes de Brasília, justamente para desmistificar essa ideia do corretor, porque ali o corretor muitos deles entram crus. E esse corretor não entra com capacidade de gerenciamento do seu dia nem do seu foco. Perfeito. Ele não tem um treinamento de programação para a semana. Ele tem que ter uma meta. Então, às vezes ele é um bom comunicador, um bom vendedor, perfeito, mas não entende de contrato, não entende de mídia, não entende de lead,
não tem segurança documental. Então, você tem que ter uma estrutura que venha apoiar esse negócio. Então, eles fazem esse papel. Então, eu não acho nada de errado nisso. Outra coisa é a opção de cada um. Concordo com você. Quer virar solo? Fica à vontade, o mercado está aí. Concordo. Agora, é engraçado, né, Acha? Eu, quando trabalhei com o Valim lá na imobiliária dele, foi um momento que eu tive um êxito imenso, não me arrependo. Tem hora que dá até vontade, fala, naquele meio de gerência e de gestão, e você pagar o seu custo e a sua grana, tem hora que dá vontade de voltar. Valim me aceita de volta. Olha aí, ó. Sabe por quê? Porque lá, a gente só entende isso muitas vezes depois. O corretor muitas vezes entende, poxa, a imobiliária está levando X% da minha comissão que eu conseguiria sozinho. Conseguiria nada, você não tem estrutura, você não tem um jurídico para te segurar na hora que, muitas vezes, nada contra quem está solo, mas eu recomendo que todo corretor de imóveis comece em uma imobiliária. Essa é a minha recomendação. Você fala, por quê? Porque eu comecei sem uma imobiliária e sofri horrores. Duas perguntinhas simples. Você pergunta o que é o vício oculto e o redibitório. Simples. Pronto. E você pega as 3 cláusulas sobre arras. Peça os corretores para falar sobre isso. Se você não sabe, você não tem condição de estar... Coloca num contrato, arras vai devolver 50%, não sei o que, coisa e tal. Fala, meu amigo, não é bem por aí não, entendeu? Ou o vício oculto, comprou, olhou, passei a escritura, vou virar as coisas. Não é assim, rapaz. A gente tem uma responsabilidade muito maior sobre isso. Isso é credibilidade de mercado. Gostei. Tem hora que a gente tem que falar. Tem hora que eu falo isso, acho que você falou tudo, eu falo até para o cliente. Eu falo para o cliente assim, ó, ele vai lá e fica segurando para pagar os nossos honorários, né? Fala assim, aí eu pergunto para ele, fala assim, amigo, eu tô com um negócio aqui para você, você vai ter que investir. Você tem um risco de, vamos pegar um imóvel de 1 milhão. Eu não falo que é um imóvel, é um primeiro momento. Eu falo, você tem, vamos investir num negócio, você vai ter o risco de ter que devolver R$1 milhão, mais danos morais, materiais e tal, e você vai levar 5%, 6% desse investimento. Você topa? Ele falou, tu é doido? Eu falo, esse é o meu papel como corretor muitas vezes, né? Então a gente precisa estar bem calçado, saber o que a gente está fazendo, né? Outro dia eu perguntei para ele, assim, qual é o seu carro? Eu falei, eu que tenho uma BMW. Eu falei, quanto vale o seu carro? Eu, 250 mil. Eu falei, você deixa um cara flanelinha estacionar seu carro? Não, como é que você acha que eu deixo um corretor que não é profissional, pega um imóvel seu que é 1,5 milhão? Que é 6 vezes o valor do seu carro, você coloca na mão de uma pessoa que não é profissional, meu? Faz sentido. Então, você deixa alguém entrar dentro da sua casa, conviver com a sua família, ver os detalhes da sua vida financeira, seus documentos, pessoa que não é profissional. Posso te contar uma não coisa? Faz sentido o negócio desse. O que me deixa triste, e é por isso que eu luto na minha profissão por isso. Sério mesmo, você tocou aí pra mim, só aí já valeu a entrevista que você tocou. Cara, o pior que muitos fazem. A pessoa tem um patrimônio lá da vida toda e ele pega, sem analisar o profissional, e o pior que eu vou te falar agora, muitas vezes ele coloca lá dentro da casa dele uma pessoa que se diz corretor e é um falsário. Sim. Ele não é nem corretor de imóveis e ele coloca o maior patrimônio da vida dele ali. Você vê, a gente precisa educar. O site, o cidadão pode entrar no site do CRES e verificar se aquele corretor está habilitado ou não, se ele está devidamente inscrito. Sabe qual é o meu sonho? Pessoal, queria que todo cartório de Brasília, todos, onde se passa a escritura, queria um outdoor lá dentro com QR Code. Escrito assim, olha que ideia simples, escrito assim, senhor cidadão, escaneie esse QR Code, verifique se o corretor que está te atendendo está devidamente habilitado. Que ideia. Só isso. Que ideia fantástica. O que você acha disso aí? Fantástica ideia. Eu compro a ideia agora, vou brigar junto para essa. Porque eu vou te falar um negócio bem sincero. É muito triste. Não são muitos cartórios. Aí sabe o que acontece, Acha? E o pior que de tudo isso, vai lá, o falso corretor, que nem corretor, ele não é corretor. Então, o cara do mercado, um vendedor, um marreteiro que chama aí, chega na hora, às vezes um porteiro se porta como corretor e não sabe nada. E aí a pessoa que vacila, não é educada com patrimônio, muitas vezes não deixando o franelinha mexer no carro, se não tiver confiança, aquela questão, mas na hora do patrimônio principal dele, ele deixa na mão de um falsário, aí dá um problema seríssimo, ele perde esse patrimônio dele, ele entra em rascada e na hora que vai queimar, jogar para o mercado, joga como se fosse um corretor credenciado, sério, que está aí há 20 anos, muitos anos no mercado. E aí sobra para quem ainda essa má fama, né? Triste isso. Pois é, aí você socializa o problema, né? Para todos os corretores, já não é verdade isso aí. Então, tem que tomar uma discussão. Outra coisa que é interessante até para a sociedade entender. Você sabia que se um porteiro der um prejuízo
para um comprador de um imóvel e ele for julgado, você sabe quem vai pagar essa conta? São os condôminos. Tá bom? Então você vai... Nossa, essa aí merece. Então, desculpa te cortar, mas merece vincular isso aí. São os condôminos. Então, muitas vezes, essa intermediação, que parece facilitar, as pessoas, às vezes, não sabem que dentro do imóvel dele, que a chave está com o porteiro, está sendo feito um tráfico lá dentro. As pessoas falam. Você não sabe, mas também, às vezes, até para que estão utilizando esse bem, porque a chave está no porteiro. Perfeito. Você não sabe se a pessoa que está indo lá é um cliente de verdade ou é um bandido se passando pelo proprietário que vai vender esse imóvel, vai alugá-lo para alguém, pegando 2, 3 meses de aluguel adiantado. Então, meu amigo, procura imobiliária devidamente registrada, que tenha um corretor que está devidamente habilitado junto ao Cresce. Perfeito. Faça um bom negócio, exija dele a pontualidade, a gente vai diminuir muitos desses problemas aqui para frente. E tá parece papo de quem quer vender aqui o que eu vou falar. Tem pouco tempo agora, tem um mês, um amigo conhecido. Primeira coisa que ele chegou, quando chegou na nossa imobiliária, ele falou: Samuel, por que não te contratei? Eu comprei um imóvel, acho, da seguinte situação. Aí ele foi me procurar para ajuda, para ver como é que ele ia proceder. Ele comprou um imóvel aqui em Brasília e ele pagou o ágio desse imóvel. Olha a situação. Pagou o ágio para uma pessoa que já tinha comprado o ágio de um, que já tinha comprado de outro, sem colocar quando terminaria a procuração, não sabia os riscos de comprar um ágio, que é grande, e a pessoa tem que entender quando comprar, não é que eu não possa vender um ágio. Na realidade, não existe venda de ágio, né? Você tem que transferir o DEP. Não existe aí, vender ágio. Pronto, existe, é isso. Né? Quer a maneira segura? Sim, como é que faz? Tem que transferir. O resto tudo tem um risco imenso. Não existe isso. Sabe o que aconteceu? A pessoa que estava lá na certidão de ônus, né, que comprou esse imóvel num banco, até a Caixa Econômica, vendeu para esse segundo. Esse segundo não pagou ela. A pessoa que está lá na certidão. Quem fez a negociação com a casa. Esse aqui que já estava com a chave, que já comprou desse, comprou desse. Sabe o que aconteceu? Ela virou para ele e falou: olha, estou trocando a fechadura, não honraram o compromisso comigo, quero meu imóvel de volta. Acabou o negócio dele. Sim. Agora ele vai ter que recorrer contra essas pessoas. E será que essas pessoas vão... Esquece. Pode até ganhar. Será que leva? Será que tinha o dinheiro para poder... Não, já gastou tudo. Já gastou tudo. E aí o cara, desculpa com todo respeito, esse conhecido meu, ele economizou com um corretor de imóveis. Mas perdeu. Triste, cara. Estava no cartório aqui da Asa Norte um tempo atrás, com o escrevente, e chegou um cliente para ele falando assim: você podia fazer para mim um documento de fechamento de negócio, né, aqui um recibo de sinal? Perguntou para ele. Falou: infelizmente nós não podemos fazer no cartório, coisa e tal. Essa atribuição, nós somos vedados, aqui nós só fazemos escritura, pessoal. Ele falou assim: eu acho que você poderia fazer para ele? Eu falei: não, fazer o documento eu não posso fazer, eu terei que gerenciar o negócio. É outra coisa. Então eu vou ter que olhar certidões, olhar tudo. Quanto você cobraria? Eu falei: R$1.500. Eu falei: não pago isso não, coisa e tal. Aí ele falou assim: mas lá embaixo do cartório tem uma mocinha lá que faz contrato. Acho que ela cobra R$200. Então vou fazer. E voltou lá, ó, R$200, fiz o contrato. Até aí, tudo bem. Passado um tempo, me ligou: você lembra daquele cliente? Lembra. Tinha um saldo devedor no imóvel que ele comprou. Tá vendo? E ele não viu. Agora ele já pagou o sinal e o saldo devedor é muito maior do que ele pagou. E agora? Eu falei assim... Agora já foi, né? Sinto muito. Agora já foi. Às vezes você é obrigado a falar para o cliente: olha, tem um colega seu que te cobra 2. Eu falei: tem um cobra 1. Tem um médico que opera o teu olho. É isso. Tem um médico da sua receita, se você escolher o profissional que você quiser. Mas vou te fazer falar, o quê? Não é isso? Então... a vergonha para o nosso mercado hoje, com todo respeito, aí pelo menos nós estamos falando de médico e médico. Aqui nós estamos falando de corretores credenciados, com estudo técnico e prático, com charlatão, que não é... Você entendeu a diferença? Ainda tem uma diferença maior do risco. Sim. E as pessoas que vão lá e procuram o médico, muitas vezes acatam. O outro nem procura um corretor, com o maior patrimônio da vida dele. Uma notícia que eu posso passar para o mercado, assim, de modo geral, que eu acho que é extremamente importante. Hoje a frente parlamentar nossa federal, ela é maior do que a do agronegócio. Olha aqui. Por quê? Peso, hein? A gente acompanha hoje em torno de 400 projetos entre Câmara e Senado que de alguma forma interferem no mercado imobiliário. Então os corretores normalmente acham que a coisa é mais simples, é muito mais complexo do que parece. Há muitas leis que estão em tramitação que poderiam acabar com a profissão do corretor, que poderiam inviabilizar vários negócios. Isso tudo interessa ao mercado. Perfeito. Desde Brasília, por exemplo, em saber para onde a cidade vai crescer,
quais são os novos bairros que vão fazer, a infraestrutura, as vias vicinais, essa coisa, tudo a gente está acompanhando em tempo integral, porque faz parte do mercado. É a nossa obrigação como profissional, como gestor de uma autarquia federal. Então, uma coisa que está em fase final hoje, porque se você autuar hoje uma pessoa se passando por corretor, ele é um contraventor, ok? E a pena é relativa breve, embora nós vamos autuá-lo e vamos mandar para o Ministério Público, vamos multar, ele vai ter um processozinho danoso. Mas agora vai virar crime. Oh, coisa aí boa, hein? Está em fase final, já está em última instância e a coisa vai realmente melhorar muito para a gente. Para nós que somos profissionais, não é isso? Primeiro, parabéns aí, né, aos envolvidos nesses projetos, porque as pessoas não têm noção, mas olha, um médico que vai operar uma pessoa, ele tem uma responsabilidade incrível. Às vezes um corretor de imóveis ele acha que a responsabilidade dele é pequena. Mas pensa, vamos pensar até o próprio médico. O próprio médico foi enganado na negociação do imóvel dele, do patrimônio. Isso acaba com a saúde física dele. Desmorona a família, acaba o patrimônio, a história de vida. É uma coisa acaba a família. Responsabilidade muito grande. É uma coisa muito séria. Assim. Então nós precisamos mesmo criminalizar isso. Né? Você está de parabéns aí, todos os envolvidos, isso é fantástico. Beleza. Chega a arrepiar aqui, com todo respeito, porque nós precisamos, é coisa séria. E nós vemos regiões no mundo que já está num patamar totalmente diferente e nós vamos chegar lá. Samuel, eu acho que é importante também, eu já te adiantei, mas alguns projetos que são importantes, que estão rodando, por exemplo, o projeto da nossa frente parlamentar aqui em Brasília, que está indo muito bem. Por que isso? Por mais que você consiga trabalhar em ideias no mercado, se você depender do governo, vai cair na Câmara Legislativa. Perfeito. Não tem como fugir disso. Então a gente tem que estar dentro de uma estrutura que nos atenda e que a gente possa fomentá-los, passar pelas informações por onde que os polícias dessa forma, eles não têm essa vivência de mercado como o corretor tem. O corretor conhece a rua, conhece o buraquinho da rua, conhece as carências de cada setor, saber se seria melhor fazer esse tipo de coisa. Essa região, esse prédio para construir aqui é muito grande, aqui precisa do prédio menor, a gente procura. Demanda, então, são coisas importantes. A gente está fechando agora, essa semana, já fechou um programa de correspondência bancária, o Cobans, com o Banco do Brasil. Até que, enfim, vou falar, que salto, hein? Até que, enfim, os corretores serão remunerados na apresentação dos financiamentos para o Banco do Brasil. A venda dos imóveis retomados da Caixa Econômica é outro projeto fantástico também, que a gente procurou durante muitos anos e conseguimos chegar a esse acordo fechado com o banco. Outros projetos estão na rodando, de cartão de crédito especial, essa coisa toda. Fantástico, porque tem minúcias aí por trás que precisa de um profissional, de um técnico. Pois aí, o projeto nosso também do corretor ser o seu PJ, né? Porque esses projetos todos ele tem que ser uma pessoa jurídica, ter sua CNPJ, entregar uma nota fiscal. Evita, inclusive, bitributação. Você imagina o seguinte, Samuel. Você vai ali na venda, compra uma caixa de fósforo e pede uma nota fiscal. Aí você vai pagar um honorário de 20, 30 mil para o corretor, vai pegar uma folha de papel? Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido. Você tem que emitir uma nota fiscal para o seu cliente direitinho. Você vai tributar menos, seu dinheiro vai estar ali regular no seu banco. Então, acho que são coisas que a gente tem que... Comprova todo o ciclo para o corretor, né? Para ele poder... Credibilidade para o cliente. Ter crédito no mercado, ter tudo, né? Dar sua conta corrente. Então, a gente vai trabalhando aí na medida do possível para poder fortalecer o mercado e contamos com a sua colaboração, com o seu exemplo, porque você sabe que você é um líder e o líder não manda, ele vai na frente e as pessoas vão seguindo, né? Para mim, um prazer você hoje passou uma referência, hoje, viu? Vou te falar, além de ser muito culto, já rasguei a seda várias vezes aqui, mas é verdade, entendeu? Então é muito bom falar com pessoas assim nesse padrão, pessoas apaixonadas pela nossa categoria, né? Tá aqui, ó, como honra mesmo, não recebe para fazer esse projeto. Isso é lindo demais e eu quero estar junto com pessoas assim. Muito obrigado, Samuel. Quero te agradecer muito a sua presença, já vou despedir de você, mas antes quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, que entrem nas nossas páginas, dê lá suas opiniões, compartilhem com a gente essas ideias, curtam se possível, mandem suas indagações que nós, na medida do possível, iremos atender a cada um, tá, de a melhor forma que a gente conseguir nesses próximos dias. Samuel, quero te agradecer muito a sua presença, coloca-se à sua disposição e realmente continue com esse trabalho bom que você está fazendo, essa forma de você comunicar com o mercado, credibilidade e segurança, isso equivale para a gente, tá? Muito obrigado. Viu? Gratidão imensa, acho. Obrigado, Samuel. Obrigadão, hein?